Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez na nossa escola dominical, junto com a classe Guerreiros de Cristo do pré-adolescente, para a gente ter mais uma aula sobre a nossa revista Viagem pela Bíblia. E hoje nós vamos aprender sobre as cartas de Paulo. Nós vimos na aula passada que Paulo ele era o quê? Era um missionário, um evangelista, que ele organizava as igrejas. E Paulo vem escrever essas cartas para as igrejas e também para as pessoas, para nós então. Então vamos lá começar hoje, a nossa aula. Nós vamos lá pela memorização do nosso versículo. Alice e Pedro, que vocês são alunos aí, matriculados na nossa sala, decoraram o versículo? Vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, segundo Timóteo 3:14. Então vamos memorizar esse versículo aí, tá? Mas, Paulo, eu falei para vocês que ele escreve cartas, Que legal! Mas a carta que Paulo escrevia para essa igreja não é na mesma forma que hoje nós usamos a tecnologia, os e-mails, Não, Paulo escrevia com a caneta e mandava para essas igrejas aí, criança. Hoje, muitos de nós nem recebemos mais carta, porque hoje nós recebemos e-mails, mensagens pelo celular, mas naquela época não tinha. Então era o recurso que ele usava para evangelizar, para levar a palavra de Deus. Paulo escrevia cartas, era a maneira da comunicação com as igrejas espalhadas em diversas cidades. As igrejas não possuíam Bíblias ainda nessa época, e as cartas eram a palavra de Deus que chegava até eles. Os líderes daquelas igrejas liam as cartas, meditavam e eram abençoados. Então eles liam, reliam, porque eles não tinham a Bíblia como nós temos ainda hoje. E essas cartas de Paulo, elas são 13 cartas. Começa lá em Romanos, E vai terminar lá em Filemon. E essas cartas foram divididas de Romanos até Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Essas cartas eram dirigidas para as igrejas, mas também tinha aplicação para as pessoas. E também Paulo escreve cartas ainda para os seus companheiros, que há líderes daquelas igrejas, Que são Timóteo e Tito. Então, depois nós vamos ver que tem 1 Timóteo, 2 Timóteo. E depois, a outra carta, nós vamos ver, ele escreve para Filemon, para corrigir, nós vamos ver lá no final das nossas cartas lá, entendeu? Então, são 13 cartas que Paulo escreveu para as igrejas, para os seus amigos, mas com aplicação também para nós. E nessas cartas, Paulo não colocava assim, oi, como está, tudo bem? Não, Paulo colocava a doutrina, a palavra de Deus, que ia ajudar aquelas igrejas, que orientar aquelas igrejas, cada uma delas com o seu conhecimento, com o seu povo. Então era esse o objetivo das cartas de Paulo. A primeira carta lá que eu falei é Romanos. Roma era a capital do mundo e Paulo escreve aos romanos sobre o pecado.
a salvação em Jesus e a luta para viver da maneira como agrada a Deus. Somente Jesus. Então ele escreveu isso lá para aquela igreja. Mas a aplicação para o povo, para nós, era qual a aplicação? Somente Jesus pode transformar a nossa natureza pecaminosa em uma vida que agrada ao Senhor. Então isso vem para nós hoje. Nós nascemos no pecado, não é verdade, crianças? Nós nascemos no pecado e quem pode transformar essa natureza pecaminosa? Somente Jesus. E Paulo falava isso para aquela igreja lá de Roma. Na segunda carta, está lá em 1º e 2º Coríntios. Então é duas, né? 1º e 2º Coríntios. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele formou a igreja em Corinto. Lembra que ele formava as igrejas? Ele começou a receber notícia de alguns problemas que a igreja estava enfrentando. Ele escreve cartas para resolver esses problemas. Olha lá, crianças, a igreja, pense na nossa igreja. Quantas pessoas tem? Quantos pensamentos tem? Quantas famílias diferentes tem? Então nós enfrentamos problemas. E Paulo escreveu essa carta de Coríntios, né? Lá para o quê? Para orientar a igreja de Corinto sobre esses problemas que a igreja estava enfrentando. Nós também enfrentamos problemas, mas temos que nos orientar na palavra de Deus, né? Foi o que Paulo lá fez na igreja de Corinto. Daí depois de Corinto nós temos lá Gálatas. A Galácia era uma região do Império Romano, onde hoje é a Turquia. Havia várias igrejas nessa região, mas não crescia espiritualmente. Então tinha muitas igrejas. E hoje? Será que a gente tem muitas igrejas? Olha lá o que Paulo vem falar nessa carta, que existia muitas igrejas e pouco crescimento espiritual. Então Paulo escreve para essa igreja. E nesta carta Paulo escreve sobre o que? O fruto do Espírito, e nos ajuda a viver e crescer com Deus. Olha lá em Gálatas está os frutos do Espírito. Quais são os frutos? Por quê? Porque as igrejas cresciam muito, mas não cresciam espiritualmente, porque estava faltando o quê? O fruto do Espírito, né? A mansidão, o domínio próprio, o amor e entre outros os frutos do Espírito lá, que depois vocês podem pesquisar lá em Gálatas, tá? Daí Paulo também vem escrever para Efésios, né? Os irmãos lá de Efésios. Os irmãos de Éfeso, Paulo recorda o grande tesouro que possuímos em Jesus Cristo e nos ensina que Deus nos dá dons e talentos para servi-lo. Olha lá, gente, nessa igreja, né, de Éfeso, ele vem falar o quê? Ele nos ensina a usar nossos dons, nossos talentos para servir a Deus. Muitas vezes nós damos a desculpa: eu não tenho talento, eu não tenho esse dom, né? Mas todos nós temos algum dom para ajudar na obra, no trabalho do Senhor. E Paulo vem escrever isso. Deus está no comando na nossa vida e nós devemos trabalhar na sua igreja. Essa era a aplicação que ele fazia.
Ele ensina que nós devemos servir a Deus com os nossos dons e talentos, e a aplicação que nós devemos trabalhar na nossa igreja, na minha igreja. Qual é a nossa igreja? Então nós devemos trabalhar na nossa igreja, nós não devemos dar desculpa, mesmo quando a gente não sabe, né? Não tenho dom para cantar. A professora não tem dom nenhum para cantar, mas eu vou procurar outros dons, outras coisas, e vou ser útil na igreja do Senhor. Filipenses, né? A outra carta. Essa é a carta alegre aos cristãos. De Filipos, Paulo escreve da prisão e fala da alegria em ter Jesus e viver alegre ao meio do sofrimento. Olha lá, gente, vocês sabem, conhecem a história de Paulo. Paulo foi preso e de vez ele ficar murmurando lá na prisão, o que ele fazia? Ele escrevia cartas e ele evangelizou nesse momento de sofrimento. Às vezes nós usamos até o nosso sofrimento para desculpa, mas ele conhecia, ele sabia desse Deus maravilhoso, desse Deus que nos criou, e ele queria falar, né, que esse Deus enviou o seu filho Jesus para falar do amor, para evangelizar. Essa carta nos ensina que mesmo em meio a situações complicadas, o Senhor pode nos alegrar e nos dar a paz. Olha essa aplicação para nós. Será que não é para o dia de hoje que nós estamos vivendo a meio a essa pandemia? Olha, gente, como a palavra de Deus é maravilhosa, como a palavra de Deus nos ensina. Uma carta que foi escrita lá muito tempo atrás, ela vem nos ensinar. E é isso que a palavra de Deus, ela nos ensina todos os dias, que mesmo em situações complicadas, o Senhor pode nos alegrar e nos dar a paz. E ainda nós temos, né, a carta Colossenses. Paulo explicou aos crentes de Colossos como um cristão deveria refletir a influência de Cristo em casa, no trabalho e na igreja. Olha lá, gente. Então, o que ele fazia? Ele dava noção, né, da doutrina cristã, como que ele deveria viver na sua casa, como ele deveria viver no seu trabalho, como ele deveria viver na igreja. Tá aqui, ó, na Bíblia, na carta de Colossenses. Nós fazemos o que é certo não para conseguir a salvação, mas porque Cristo nos salvou. A aplicação que ele faz para a minha vida e para a sua vida, ele dá a doutrina e depois ele nos dá a aplicação. Nós fazemos o que é certo não para conseguir a salvação, mas porque Cristo nos salvou. Então nós temos que ser influência, refletir a influência de Cristo na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, que nós temos que influenciar. E eu sei que tem muitos já que influenciam através da sua vida. E depois nós temos ainda, né, a última e penúltima carta que ele escreveu para as igrejas, mas com aplicação para nós, que é o 1º e 2º Tessalonicense. Tessalônica era uma cidade grega, uma cidade difícil. As pessoas viviam de forma errada e nem sempre queriam mudar. Paulo ajudou nos problemas e deixou bem claro que Jesus iria voltar. Qual a aplicação? Vale a pena permanecer firme em Jesus, mesmo em meio de pessoas que não querem saber de Deus.
Será que a gente vive isso hoje? Será que nós, vocês pré-adolescentes, Alice, Pedro, né, os demais que estão assistindo, será que a gente vive isso hoje? Olha que tremendo, né? Uma carta que foi escrita quanto tempo atrás vem falar para mim. E ele deixa a aplicação. Vale a pena permanecer firme em Jesus, mesmo em meio de pessoas que não querem saber de Deus. Quantas pessoas não querem saber de Deus? Mas eu tenho que permanecer firme. E Paulo escreveu para essa igreja, vivendo de forma errada. Olha como ele era corajoso. É essa coragem que nós precisamos, crianças. Nós precisamos enfrentar esse medo de falar de Jesus, esse medo de ensinar as boas novas, né? Que é salvação em Cristo Jesus. E depois nós vemos aí a primeira e a segunda epístola lá de Timóteo, a carta, né, que ele vem escrever. Quem era Timóteo? Era companheiro de Paulo, que ajudava ele, né, como líder de igreja. Então ele vem escrever essa primeira e segundo Timóteo aí, ó, primeiro e segundo Timóteo é onde ele escreve para os seus companheiros. Timóteo era um dos amigos mais íntimos de Paulo e seu discípulo. Escreveu 2 cartas para instruir Timóteo sobre como liderar bem a igreja de Efésio. Devemos ser bons estudantes da palavra de Deus e exemplo para as pessoas. Olha que aplicação de novo que ele vem falar, que nós devemos estudar a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E o que ele fala? E exemplo para as pessoas. Não é fácil, não é fácil. A tia é cheia de falha. Como eu sou cheia de falha. Mas não esqueçam, crianças, nós somos um ser em construção, né? Cada dia nós construímos e que nós possamos cada dia construir na palavra de Deus, que nós possamos aprender, porque nós possamos, que a gente possa mudar o nosso coração aprendendo a palavra, o fruto do Espírito, né? Que nós aprendemos nas cartas de Paulo. E depois ele vem escrever também, né, a outra carta, Tito. Assim como Timóteo, Tito era um jovem pastor e discípulo de Paulo. Na igreja dele, as pessoas precisavam de muitas instruções para viver como cristãos verdadeiros. Olha lá, lembra que eu falava que eu falei na carta dele, ele passava primeiro a doutrina cristã, né? Depois ele trabalhava com a ética, a ação, o comportamento, nos ensinando. Olha a importância dessas cartas para nossas vidas. Então, crianças, os ensinamentos que nós temos para viver na igreja, para viver em casa, para viver no trabalho, para viver na sociedade, para saber viver com pessoas que não têm Deus na vida, né? Devemos ter comportamento correto e obedecer às autoridades. Olha aqui na carta de Tito, ele vem ensinar que nós devemos obedecer às autoridades, né? Então, todos esses ensinamentos ele vem a ensinar através da carta. Vamos para a carta de Filemon. Filemon era membro da igreja de Colossos. A igreja se reunia na sua casa. Ele possuía escravos. Era comum naquela época ter escravos. Um deles, Onésimo, foge e Paulo faz com que ele volte ao seu dono e encoraja Filemon a perdoá-lo. Então, nessa carta, nós vamos aprender o que sobre o perdão.
O perdão deve ser sempre a nossa melhor opção, nada de vingança. Imaginem vocês, né? Naquela época podia ter escravo, foge o escravo, como será que fica o seu dono? Mas Paulo, através do seu ensinamento, através da doutrina da palavra, ele ensina que nós devemos perdoar. E ele encoraja o escravo a voltar e encoraja o seu dono a perdoar. E nós aprendemos com isso, que nós devemos perdoar. Perdoar aquelas pessoas que às vezes fazem algo que não nos agrada, falam, né? Nós devemos perdoar. E uma coisa muito importante, crianças, nós devemos também sempre liberar esse perdão, porque vocês sabem que Jesus, ele perdoa os nossos pecados quando nós confessamos para ele, todos os nossos pecados. E isso que Paulo vem nos ensinar nessa carta de Filemon. Vamos fazer a nossa conclusão? Com essas cartas, né, de Paulo, aprendemos hoje que as cartas de Paulo foram direcionadas às igrejas, lembra? Foram direcionadas às igrejas e às pessoas da sua época. E hoje as cartas fazem parte da Bíblia, a palavra de Deus, que é a única regra de fé e de prática para nós cristãos. Então, crianças, que Deus possa abençoar, né, a nossa vida, que nós possamos praticar com esses ensinamentos de Paulo através das cartas, as suas epístolas, que ele deixou registrada e está na nossa Bíblia. Então vamos orar, agradecer a Deus por esse ensinamento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais esse ensinamento que o Senhor coloca nas nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, que nós aprendemos mais sobre as cartas de Paulo, que o Senhor, ó Deus, com a tua infinita misericórdia, com a tua infinita bondade, nos ajude, ó Deus, a cada dia mais moldar os nossos corações de acordo com os teus ensinamentos. Que nós possamos ter um coração mais corajoso a proclamar o teu evangelho, um coração, ó Deus, corajoso, ó Deus, para falar de ti, ó Deus, muitas vezes em lugares que não querem te aceitar. Que o Senhor, ó Deus, também esteja mudando, ó Deus, os nossos corações, as nossas ações, para que nós possamos sempre dar testemunho do Senhor. Abençoa, ó Deus, a vida da Alice, a vida do Pedro, ó Deus, que eles sejam, Deus, pré-adolescentes corajosos de levar a tua palavra, de ensinar, ó Deus, que o Senhor é o Salvador das nossas vidas. Nos abençoa, ó Deus, abençoa as nossas famílias. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem protegido as nossas vidas, ó Deus, e nós engrandecemos o teu santo e bendito nome, que cuida de nós, ó Deus. Muito obrigado. Fica com cada um de nós e perdoa, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Em nome do teu Filho Jesus, que nós oramos e te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados. Amém.